O Super Mario Unimaker é um fangame brasileiro onde você pode criar suas próprias fases do Mario. Dentre os recursos que ele oferece, é possível escolher qualquer um dos 23 temas que já vem com o jogo em suas fases. A partir da versão 1.s foi implementada uma função para usar nossos próprios temas que podem ser totalmente customizáveis. Inclusive no servidor oficial do Unimaker no Discord, vários criadores compartilham seus temas para que outros possam baixar e usar. Vários deles apareceram na minha série de Custom Themes Showcase. Caso você não tenha visto e se interessou, eu estou colocando o link aqui em cima no card. Porém, ainda existem alguns jogadores que não sabem criar ou nem mesmo usar esses temas. Bom, se esse é o seu caso, fica aqui comigo até o final porque eu fiz esse vídeo para tentar te ajudar. Seja bem-vindo ao Como Fazer Custom Themes para o Super Mario Unimaker. Antes de começar, eu só vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, isso nos ajuda muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo que dá muito trabalho para ser feito. E também se inscreva aqui no canal e deixe o sininho sempre ativado para poder acompanhar nossas outras séries, como a série de Super Mario Unimaker, onde eu jogo fases feitas pelos inscritos. Também está aparecendo o vídeo para você ver aqui em cima no card. Fechou? Então segue o vídeo. Então vamos lá, vamos criar aqui o nosso Custom Theme para o Super Mario Unimaker. Antes da gente começar a edição em si, a gente vai precisar de alguns arquivos. Vocês estão vendo aqui, ó, do lado de cá nós temos as músicas e desse lado de cá nós temos os gráficos. Eu vou abrir aqui um dos gráficos para vocês verem, que é o Sprite Sheet. Esse daqui é um Sprite Sheet do tema de Neve à Noite do Super Mario Maker 2, do estilo de fase do Super Mario Bros 3. E esse Sprite Sheet eu encontrei e baixei lá no site The Spriters Resource. O link tá aparecendo aí embaixo na tela e tem também link para você acessar aí na descrição. Vocês podem ver aqui, ó, tem vários sprites que a gente pode copiar e colocar eles dentro do Unimaker. Se você tiver uma experiência em desenhar, em fazer pixel art no computador ou no celular, tanto faz, você pode também desenhar os seus próprios sprites, né, para poder colocar dentro do jogo, desde que eles tenham essas configurações de 16 por 16 pixels, ou seja, 16 pixels na altura e 16 na largura. Por exemplo, eu vou dar um zoom aqui em um desses sprites, esse bloco de gelo aqui, ó, por exemplo. Vocês podem ver aqui que cada quadradinho desse aqui é um pixel, 16 pixels na largura, 16 pixels na altura. Além do Sprite Sheet, a gente tem também um background para a gente colocar no fundo. E além disso, a gente tem também aqui as músicas. As músicas eu baixei do próprio YouTube mesmo, são músicas desse tema do Super Mario Maker 2. E depois eu converti para MP3 usando o site Convertio. O link também está aí na descrição, um site muito bacana. Se você já tiver todos esses arquivos, então a gente pode começar a criar o nosso Custom Theme. Agora você vai lá na pasta onde está o seu Super Mario Unimaker. Usualmente essa daqui é a minha pasta, como vocês podem ver. Não vai estar exatamente assim para vocês, porque tem duas pastas aqui que não vêm junto com o jogo, né? Mas você vai aqui na pasta Courses. E aí nós temos essas três pastas aqui, que são os três templates de customização. E nós temos o Simple. O Simple é o template que a gente vai usar, é o template que é recomendado, porque ele é mais simples de trabalhar, como o próprio nome diz. Ele tem somente aqui, ó, o template com os sprites, vocês podem ver, ó. E a gente tem também o background aqui, ó. Tem os arquivos TXT, tem duas músicas aqui, ó, uma do modo de edição, outra do modo de jogo. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta aqui, ó. Vou colocar o nome do tema que a gente vai fazer, que no caso vai ser Super Mario Maker 2, Super Mario Bros 3, Snow Night. Então eu vou copiar, ó, todos esses arquivos aqui que estão na pasta simples e eu vou colar eles nessa pasta aqui. E aqui é o que a gente vai editar. E agora sim a gente vai começar a edição para valer do nosso tema. Vamos então começar fazendo a edição dos gráficos, e para isso a gente vai precisar de um editor de imagens. Eu estou usando aqui nesse vídeo um programa gratuito chamado Paint.net, é um software que é uma alternativa ao Adobe Photoshop, que é pago, mas ele é bem completo, fácil de usar, recomendo também. E o link para você baixar também vai estar aí na descrição, beleza? Então vamos aqui no menu arquivo e nós vamos começar importando aqui o nosso Sprite Sheet, né, do Super Mario Maker 2. E agora vamos importar também o template lá do Super Mario Unimaker, né, o Uniscenery.
Agora a gente vai fazer um processo que é um pouquinho trabalhoso, mas com paciência a gente consegue, que é o seguinte. Vou dar um zoom aqui com essa ferramenta de zoom. Vou chegar aqui nessa Mushroom plataforma aqui, ó. Vocês podem ver que tem 3 variações: vermelho, amarelo e verde. Eu vou copiar aqui, ó, com essa ferramenta de seleção aqui em cima. Eu vou selecionar todo esse sprite aqui. Vou dar um Ctrl C. Você vem aqui no template do Unimaker. Vou dar um zoom aqui nessa parte que tem a Mushroom plataforma e dou um Ctrl V. Vai aparecer aqui embaixo, ó. E aí você só reposiciona em cima de onde você quer tirar. Cuidado, muito cuidado para não ultrapassar os limites, tá, do sprite, porque senão, por exemplo, se eu colocar muito para a esquerda, aí eu vou invadir o espaço do cano. Aí parte desse sprite da plataforma vai ir para o cano e não é isso que a gente quer. Então aqui, ó, tem que ser exatamente no limite, beleza? Aí depois só é dar um Ctrl D para desselecionar. E aí você vai fazendo a mesma coisa com todos os sprites aqui que você vai substituir. Eu vou pegar esse, por exemplo, esse aqui do meio, ó. Selecionei, Ctrl C, vou lá no template do jogo, Ctrl V, posiciono ele, mesma coisa com o final, né? A parte da direita, seleciono, Ctrl C, volto aqui, Ctrl V, vai aparecer aqui embaixo. A gente só posiciona ele em cima do template. Outra coisa que é muito importante, ó, vocês podem ver aqui que esse sprite que eu acabei de colar, ele tem um fundo, uma cor de fundo, né? Ele tem essa cor azul aqui de fundo e não é isso que a gente quer. A gente quer que ele esteja transparente, né? Senão não vai dar um efeito legal dentro do jogo. Então a gente pega aqui a nossa ferramenta de varinha mágica, a gente seleciona essa parte azul e dá um delete. Aqui embaixo também tem uma parte azul, delete, e aqui embaixo também, delete. Beleza? Então concluímos uma etapa aqui. Agora a gente vai ter que substituir um por um todos esses sprites que a gente vê aqui, ó, essas plataformas, o castelo, o próprio chão, né? E como isso é um processo um pouquinho demorado, eu vou dar um pequeno corte e já a gente volta com esse template já preparado. Então, galera, estamos aqui de volta. Como vocês podem ver, ó, tá tudo terminado aqui. Essa parte aqui da lateral não tinha uma pré-definido lá no Sprite Sheet, então eu tive que fazer uma mini gambiarra aqui, que foi o seguinte: eu selecionei esse lado de cá que ele tava no tom de marrom, né? Seleciono aqui, eu vim aqui, ó, em ajustes, cor, saturação, e aí eu mudei a cor por aqui, ó. Ela tava mais ou menos por aqui, ó, ele tava mais ou menos aqui no marrom, aí eu deixei ele no azul. E agora o que a gente faz? Menu arquivo, vamos salvar essas edições que a gente fez no arquivo PNG, pois ele é transparente. Então vamos lá na pasta Courses, nosso Super Mario Maker 2, Super Mario Bros 3, e a gente salva aqui, ó, com esse mesmo nome, Uniscenery, um arquivo PNG. Salvar, vamos substituí-lo, dá um OK e pronto, uma parte do nosso trabalho já está concluída, né? Agora a gente vai para o nosso background. Então vamos fazer a mesma coisa aqui, vamos no menu arquivo, vamos abrir e dessa vez a gente vai abrir, ó, o Snow Knight Background, beleza? Abrimos ele. Vocês podem ver aqui, ó, que ele é um background que tem animação. As animações do Unimaker trabalham em linha, né? Você coloca um quadro de um lado e outro quadro do outro, que no final você configura e a configuração e a animação vai acontecer dentro do jogo. A gente só precisa colocar um do lado do outro, né? Então aqui já tá na medida, agora a gente precisa tirar só esse azul aqui. Esse pode não ser o seu caso, então se você quiser você pode pular para outra parte, mas se você estiver baixando de lá, você vai fazer esse processo aqui, ó. Você vai selecionar só o seu background aqui, ó, todo ele. Aí você vem aqui, ó, em imagem e cortar até a seleção, beleza? Quando você voltar para o tamanho normal, aquela parte azul, ó, já vai ter sumido daqui. E aí sobrou uma parte azul, que é essa daqui do meio. Aí o que a gente faz? Eu vou selecionar só esse lado direito, vou arrastar ele um pixel para frente, e aí essa parte aqui que sobrou, a gente seleciona todo o background menos essa parte que sobrou, imagem, cortar até a seleção e voilá, ó, sumiu aquela partezinha. E agora a gente vai salvar isso aqui, arquivo, salvar como, vamos lá onde está o nosso custom theme, e a gente salva com esse nome aqui, ó, Uniscenery BG. Só substituir por cima do que a gente já colou lá, né? Salvar, então, substituir, no OK, e temos então o nosso background também já está pronto. Agora vamos para as músicas.
Agora na parte das músicas a gente vai precisar de um editor de músicas, que nesse caso aqui eu vou usar o Audacity, que também é um programa 100% gratuito, você pode baixar ele com o link aí na descrição. É um programa super completo, eu uso direto aqui no canal, não estou usando nesse vídeo obviamente por questões de gravação, né, eu vou ter que usar ele para poder editar, então não posso gravar ele ao mesmo tempo. Então vamos aqui ó, em importar e áudio, e vamos selecionar uma das nossas músicas. No caso aqui vai ser a música do modo Edit, e aí nós temos a música do Super Mario Maker 2. Vocês devem conhecer. Então eu vou fazer aqui uma pequena ediçãozinha que eu percebi agora, que vocês podem ver que aqui tem um fade aqui, exatamente aqui. Então eu vou cortar esse pedaço aqui, aí ele dá a parada aqui ó, veja só. Parou aqui, e aí ele vai voltar aqui do começo. E a música ficou então com 79 segundos. Guarde isso porque as duas músicas elas precisam ter a mesma duração. Então vamos aqui no menu arquivo, e agora a gente vai salvar isso aqui. E muito importante, atentos a essa informação, você precisa exportar nesse formato aqui ó, OGG. Esse é o único formato de áudio de música que o jogo Unimaker aceita. Então não adianta salvar em MP3, não adianta salvar em WAV, tem que ser em OGG. Então vamos lá na pasta do jogo novamente, aqui no nosso Super Mario Bros 3. E essa, como é a música do modo Edit, a gente vai salvar por cima dessa música que já está aqui, ó, Unimusic Edit. Vamos salvar então por cima dela, vamos substituir, dá um OK. Espera só um tempinho até ele renderizar e chuchu beleza. E nós vamos importar a outra música, que é a música do modo Play. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá, tirar esse fade. E vamos contar até então 79 segundos. Quando der 79 a gente já sabe porque precisa ter a mesma duração. E dessa vez Unimusic Play. Salvar, substituir sim, clica no OK, espera o tempinho de renderizar. E então fizemos todas as edições possíveis, editamos os gráficos, editamos as músicas. Agora, depois de todo esse processo trabalhoso de edição, você provavelmente quer ver o seu tema dentro do jogo, não é isso? Então vamos abrir aqui o nosso Super Mario Unimaker versão 1.s.3. Vocês já estão cansados de me ver jogando, falando sobre esse jogo aqui no canal, né? Mentira que nunca cansa. Mas vamos então pro editor de fase, no modo criar. E aqui a gente pode ou criar uma fase ou carregar uma, e é isso que eu vou fazer, eu vou carregar. Essa foi uma fase que eu criei pro meu projeto de Custom Teams Showcase, né, que foi aquela série de 4 vídeos que eu postei aqui no canal mostrando Custom Teams de outros criadores. E aqui, como vocês podem ver, nós já temos esse tema que deixa tudo preto e branco aqui, né, que é esse penúltimo tema, né, dessa linha. Está preto e branco, deixa esse gatinho ativado. Caso o seu tema tenha efeito, você precisa deixar esse gatinho ativado, senão não funciona. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos salvar essa fase aqui lá na pasta do nosso Custom Team, né? Lá na pasta que a gente colocou tanto os gráficos como a música. E agora a gente só precisa carregar a fase de novo. Então vamos fazer um load, carrega essa fase e pronto, olha só. Olha só, e o nosso tema que a gente acabou de fazer já está aqui dentro do jogo. Olha só que sensacional. A música tá tocando também, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, né? Estamos jogando aqui no tema que a gente acabou de criar. Agora, como vocês podem ver, o background ele não tá com a animação. Isso porque a gente não configurou o nosso tema ainda. Então, para fechar esse vídeo, para fechar essa etapa de criação, nós vamos configurar o nosso Custom Team. E agora, por fim, para você configurar o seu Custom Team, você vai clicar aqui nesse arquivo de texto chamado Uniscenery. Tem o mesmo nome do PNG, mas esse daqui é um arquivo de texto. Você pode abrir no seu bloco de notas mesmo. E ele já apareceu aqui, ó, tem uma série de parâmetros que a gente pode mexer aqui. Eu não vou detalhar todos os parâmetros que você precisa mexer nesse vídeo, porque senão ele ia ficar muito longo. Eu vou falar só os principais que vocês precisam mexer. O primeiro deles aqui é o Underwater, né? Que ele controla se a fase ela vai ser debaixo d'água ou não. Se você deixar em 0, ela vai se manter como uma fase terrestre, né? Uma fase sem água. Se você colocar o número 1, aí a fase vai ficar debaixo d'água. Fora isso, ainda tem também outros números que você pode colocar aqui. Por exemplo, se você colocar o número 2, a fase vai ficar com água só na parte de baixo da tela. E se a gente colocar o número 3, vai aparecer algum outro elemento, ou lava ou água venenosa na parte de baixo.
O Color Grid ele define a cor da grade do editor de fases, né? Dependendo do seu tema. Então, se o seu tema for claro, a grade deve ser preta, e se o seu tema for escuro, a grade deve ser branca para poder fazer o contraste, né? Então eu posso trocar aqui o 0 por 1. Esse aqui é o ponto que eu estava querendo chegar com relação ao background, esse parâmetro BG Frames. Aqui a gente tem um frame só, então ele vai contar aquele background inteiro como um frame só, como apenas um quadro de animação, ou seja, não vai ter animação. Então a gente vai trocar aqui de um frame para 2, porque nós temos 2 quadros de animação, e vamos colocar um valor aqui no parâmetro BG Anim, porque aí vai ter um valor para fazer a animação. Vou colocar um valor de... eu vou colocar aqui 10, já que o 2 é muito rápido. Agora outra parte que também é muito importante são esses parâmetros de BG Color. Você vê que tem 3 parâmetros aqui, o R, o G e o B. Esses aqui são os parâmetros de cor que você vai colocar aqui a cor principal do seu background através de números. Para isso você vai aqui, ó, no paint.net, eu vou abrir ele aqui, beleza? Tá aqui aberto. Eu vou clicar aqui, ó, nesse conta-gotas para selecionar a cor principal, que vai ser esse azul, né? A cor principal dele é o azul. Selecionei. Eu vou clicar aqui na tecla F8 para aparecer essa janelinha de cores, que antes não estava aparecendo, né? Eu vou clicar aqui em mais e aqui vai aparecer, ó, 3 númerozinhos de R, G e B. É um padrão de cores que contém as cores vermelho, que é red, verde, que é green, e blue, que é azul. Então a gente tem esses 3 números aqui, ó, 7, 37 e 51, em R, que é red, vermelho, 7, em G, que é verde, 37, e em B, que é azul, a gente bota 51. O Unimaker precisa saber disso, porque aí caso ele precise esticar a fase, por exemplo, para cima e não tenha background para ocupar até lá, aí ele vai repor com essa cor principal. E por fim, os últimos parâmetros que você precisa mexer assim de base são os parâmetros de emitter. Aquilo ali são as partículas e a gente pode editar o tipo de entrada dessas partículas basicamente. Então, ó, se a gente colocar aqui o número 0, vocês viram que aqui tinha 5, né? Se eu colocar o número 0, aquelas partículas de folhas que estavam aqui sumiram, né? Vocês podem ver que sumiram. Eu vou digitar aqui então o número 1 e ela vai entrar com a animação de chuva. Vocês podem ver que a partícula é a mesma, porém a animação dela é diferente. Essa é a animação de chuva. Já se eu colocar aqui o número 2, ela vai aparecer bem de leve, como se fosse neve. Se eu colocar aqui o número 3... a animação dela vai ser como se fossem cinzas de vulcão, fogo ou cinzas de vulcão. Vocês podem ver, olha, ela surge de baixo, dá umas balançadinhas e vai lá para cima. Se eu colocar aqui o número 4, aí as partículas aparecem na tela na animação de tempestade de areia. Vocês conseguem ver, ó, que ela aparece ali da direita para a esquerda. E colocando o número 5, como vocês já viram, ela aparece com animação de vento. Olha essa animação de vento que vocês já viram, né? É bem legal. Se você quiser ainda aumentar a intensidade de folhas que aparece, aí você pode digitar 1 aqui no Emitter Intensity. Olha só como a quantidade de folhas já deu uma aumentada, uma diminuída nesse caso, eu não sei o que aconteceu, mas enfim. E é isso, pessoal, terminamos então a nossa configuração do Custom Theme e consequentemente nós também terminamos de editar o nosso tema. Agora nós estamos prontos para usar ele nas nossas fases. Para você que assistiu esse vídeo aqui até o final, eu deixei aqui um presente para vocês, um pack com esse tema que a gente criou aqui, e junto com esse tema que eu acabei de criar do Super Mario Maker 2, também vou disponibilizar um pack de efeitos que vocês podem usar nas suas fases. Esses efeitos não são meus, ok? Eu não criei. Esses efeitos estão disponíveis para você baixar lá no servidor do Unimaker no Discord. Tem link aí na descrição também para você acessar essa comunidade. São efeitos bem legais que você pode acrescentar na sua fase e dar, olha, é uma coisa sensacional. Estão aparecendo aí na tela agora algumas gameplays que eu gravei usando esses efeitos que eu estou disponibilizando para vocês gravarem. Nada disso aqui foi eu que criei, eu estou colocando aqui os créditos dos respectivos criadores. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui de criar esse Custom Theme junto comigo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se esse vídeo ainda não foi útil para vocês, você tem duas opções. Você pode consultar o guia de customizações que está presente na pasta do Super Mario Unimaker. E tem também o guia lá da Wikipédia do Unimaker no GitHub do Mário Silva, que é o desenvolvedor do jogo. Ele escreveu lá uma Wikipédia super detalhada com várias dicas de customização.
Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal. Nos recompense por esse conteúdo, é um conteúdo trabalhoso. Então eu conto com a sua ajuda também de você divulgar esse vídeo para mais pessoas. Valeu por ter assistido até aqui, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro aqui no canal BG Gameplays. Tchau, galera.